Marcos capítulo 5, para você que está aqui ou está em casa, a partir do versículo de número 25. Quem achou diz amém. O tema dessa noite é quem me tocou. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se ao meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pai, permite-nos nessa noite, ao ouvir a tua palavra, termos entendimento, termos revelação, compreensão do que ela nos ensina, e que possamos nessa noite, ao sairmos diferente de como entramos. Se entramos feridos, possamos ser restaurados, curados. Se entramos doentes, sarados. Se entramos, Senhor, carregados de ansiedade, inquietude, que o Senhor possa tirar esses anseios e nos dar esclarecimento da tua palavra. Então nos usa para a tua glória. Amém. É interessante que no livro de Marcos, você vai encontrar no capítulo 5 a cura de um endemoniado. Você vai encontrar a cura de uma mulher enferma, e você vai encontrar a ressuscitação de uma menina. Esses três casos estão dentro do capítulo 5 de Marcos. Um homem endemoniado, uma mulher doente e uma menina morta. As três estão dentro desse capítulo. Isso mostra uma batalha, isso mostra uma guerra espiritual forte em relação à vida. E a gente pode entender que o endemoniado, ele precisava que houvesse nele uma libertação, porque além do estado dele ser hoje posse de um demônio, ele também já tinha sido afetado a sua maneira psíquica de ver, pensar e viver. Então, em outras palavras, o médico que precisava atender esse homem era um psiquiatra. Quando você vai para a mulher enferma, você vê que era necessário um médico que exercesse uma função de cura. Mas ela já tinha passado por vários médicos e todos haviam fracassado. O próprio texto diz que ela gastou tudo, sem contudo nada aproveitar. E a terceira pessoa que você encontra aqui é quando Jesus então ressuscita uma menina que morreu. E isso está dentro do Evangelho para que a gente possa perceber que em qualquer uma das esferas Jesus é Senhor. Amém? Não existe um caso que Ele não possa agir ou não possa fazer. Ele é Senhor de todas as coisas. E então eu comecei essa semana meditando nesse texto, olhando
observando as condições, para a gente entender um pouquinho. Ela estava doente, ela tinha algo na sua vida que a tornou uma pessoa debilitada. Já logo, ela não conseguia viver a forma com que normalmente as pessoas viviam. Ela estava agora totalmente isolada, vivendo num complexo de inferioridade. A doença que ela contraiu impedia que ela tivesse relacionamentos. Toda vez que nós ficamos sem relacionamentos, nós nos afetamos emocionalmente. Porque Deus fez o homem, o ser humano, para relacionar-se. Desde o início da criação você vai ver Deus mostrando isso. Se nós não tivermos relacionamentos, o que acontece? Nós nos sentimos sozinhos. E Deus já havia dito para Adão lá: não é bom que o homem viva só. E esta mulher estava numa condição doente, mas a doença dela, o agravante da doença, é que colocava ela num cenário de isolamento. Sabe? Hoje nós estamos provando um pouquinho, ao longo desse ano, o que é se isolar-se de pessoas. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Quantos de nós deixamos de visitar pessoas que amamos em períodos? Sabe? Alguns com medo, sem saber o desconhecido, sem compreender a situação. Então sentimos um pouco o que é realmente estar separado, queridos. Agora nós temos que levar em consideração e aprender que tem uma separação das quais o pecado provocou em nós, que é a separação da qual Deus procurou consertá-la, porque se Ele não tivesse consertado, seria terrível para toda a humanidade, que é a separação de Deus. Note isso, queridos. Se nós encontramos essa dificuldade nos relacionamentos, você imagina se o homem separar-se eternamente de Deus. Então Jesus, sabendo disso, Ele vem a esta terra para corrigir esse grande problema que nós tínhamos. Nós estávamos, segundo Isaías 59, separados de Deus. Sabe, eu não sei se você já parou para dimensionar o que significa isso. Estar separado de Deus é como você separar o peixe da água. É como você separar a planta da terra. É como você separar a estrela do céu. Ou seja, qualquer uma delas que porventura venha tentar se fazer, todas vão morrer. E exatamente nessa condição o homem se encontrava, separado de Deus, morto. E Jesus então veio para corrigir isso. E esse texto vai nos mostrar algumas coisas importantes. Não só a maneira que Jesus vai curar esta mulher, a maneira que Jesus vai identificar, mas vai falar também dela em querer, em desejar, em buscar força no seu coração para reagir diante dos problemas. A grande questão, queridos, não é não ter problema. A grande questão é como reagir diante dos problemas. Querendo eu, querendo você ou não, aceitando sim ou não, os problemas virão. A grande questão é como nós lidaremos quando estamos diante dos problemas. Então eu quero pegar a lição desta mulher e falar nessa noite um pouquinho sobre ela, porque tudo começa quando ela ouve. A primeira coisa, nós temos que entender: o nosso viver se molda pela maneira que nós enxergamos as coisas. Assim como você vê, você vai reagir e vai viver.
Então, os olhos desta mulher a viam de uma forma doente. E quando nós estamos doentes, é quando nossa mente aceita a doença. E então nós programamos todo o nosso sistema em aceitar aquela condição de vida. Pare e pensa um pouquinho. As pessoas com facilidade, elas dizem assim: acordei e essa minha dor nas costas continua. Não é assim? Sim ou não? Olha o que ela usou: a minha dor das costas. Ela está dizendo: essa aqui está registrada, patenteada, ela é minha. De vez em quando ela aparece e se manifesta. E esse de vez em quando começa a tomar uma proporção de dia sim, dia também. Então a maneira que você programa a tua mente, você vai te enxergar, você vai viver. Tem pessoas que vivem doentes, porque elas se identificam como alguém doente. Mas a Bíblia diz que esta mulher, por 12 anos, viveu como doente. Por 12 anos a mente dela aceitou que ela era doente. E por 12 anos ela viveu numa exclusão social, isolada das pessoas, sem convívio. Mas bendito o dia que ela ouviu a respeito de Jesus. Diga comigo: tudo começa a mudar. Diga de novo: tudo começa a mudar quando eu ouço certo. Quando nós ouvimos o que não é certo, nós não conseguimos programar a nossa mente. Enquanto nós não programamos a nossa mente, nós continuamos com o problema. Então ela ouviu, e quando ela ouviu, começou a reprogramar dentro dela aquilo que ela vivia. Note que o texto vai dizer assim, ó, verso de número 26: e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo ao quê? Pior. Ou seja, um dia derivado a outro, e cada dia numa situação mais melancólica. Um dia derivado a outro, cada dia mais difícil, ao ponto que o escritor aqui, Marcos, diz pior. Sabe? Pior. Mas no verso 27 diz assim: tendo ouvido. Quando começou a mudar? Quando ela parou para ouvir o certo. Quando ela deu atenção para aquilo que era verdadeiro. Então aquele momento, uma simples palavra, uma frase objetiva do coração de Deus entrou naquela pessoa, pelo que ela ouviu. Entrou no seu coração e ela começou a raciocinar agora de uma maneira diferente. A enfermidade, o problema, é uma espécie de vírus que, entrando no nosso componente cerebral, começa a produzir efeitos negativos, começa a distribuir na nossa vida coisas que vão nos destruir. Então 12 anos ela aceitou: eu não posso me relacionar com as pessoas, eu sou doente. Eu não posso fazer isso, eu sou doente. Por 12 anos ela aceitou aquilo dentro dela. Mas de repente, num abrir e fechar de olhos, num dia em que o sol novamente nasceu, um filho de Deus passa por ela, não tem medo do distanciamento social, não tem medo de chegar à casa dela, não tem medo de dizer para ela: o teu problema tem solução. Diga comigo: o meu problema tem solução. Amém? Tem solução, queridos. E quando ela ouve aquilo, olha o que o texto vai dizer assim, ó: tendo ouvido a fama. É interessante essa questão aqui da fama, né? Quando a gente ouve sobre a fama de alguém, pode ser positivamente ou pode ser negativamente, é ou não é?
Quando a gente ouve assim a fama de alguém que é bom pagador, ou a fama de alguém que é mau pagador, é ou não é? E aquilo logo se espalha. Ó, não vende para o fulano lá porque ele compra e não paga. Ou você vai ouvir assim: não vende para o fulano lá porque aquele lá é bom pagador. Você já ouviu isso na vida, sim ou não? A fama de alguém. Jesus, na sua fama, percorria, e a fama dele era: não existe problema sem solução. Ou seja, é mais ou menos o que Daniel falou lá no livro de Daniel: o Deus das causas impossíveis. Olha que maravilhoso. O Deus que tem poder para resolver aquilo que o homem não tem condição de resolver. E então ela vai, e ela agora começa a reprogramar. O texto diz: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, aquele problema que antes atormentou e a tirou do convívio da sua vida na sociedade, com a sua família, agora ela não teve mais. Ou seja, aquela barreira foi vencida, aquela barreira foi ultrapassada. Por causa do quê? Da fé que operou-se nela. Diga comigo: a fé me faz fazer coisas que humanamente eu não faria. A fé, ela se levanta, aquele dia ela vai para o banheiro, ela se arruma, ela troca de roupa. A doença estava ali, ela não tinha saído do corpo dela, mas ela passou a tratar a situação de uma forma diferente. Quando você enxerga de forma diferente, você também reage de forma diferente. E ela então reprograma tudo isso dentro dela, para depois ela sair. E o próprio texto vai dizer que ela dizia consigo mesmo: eu posso chegar até esse homem, e se eu tocar nele, eu ficarei curada. Olha que maravilhoso. E então ela vai, e agora ela supera aquele momento que estava antes dominando a vida dela. Aquela situação que estava antes operando sobre ela, governando ela, tirando ela da vida, é superada apenas por uma palavra de fé que entrou dentro dela. Ela disse: eu posso mudar essa situação. Se eu for em Jesus, eu mudo essa situação. E ela saiu de casa aquele dia em busca da sua obra, da sua cura, da sua restauração. E o texto bíblico diz que ela vai, e quando ela chega em Jesus, acontece que ela toca em Jesus. E no verso 29 diz: e logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Quando ela toca em Jesus, e acontece algo no seu corpo, ela sentiu, ela percebeu, algo mudou. E quando isso acontece, há uma reação imediata de Jesus. No verso 30 diz: reconhecendo Jesus imediatamente que dele saíra o quê? Poder. Saiu virtude dele. Saiu algo que alguém estava precisando. Olhe para mim aqui nessa noite. Tudo o que você precisa pode ser suprido pela virtude de Cristo Jesus. Mas note que o próprio texto vai dizer: os discípulos reagiram e disseram: mas mestre, como assim, quem te tocou?
Tem um monte de gente que está te tocando. Tem um monte de gente que está batendo em ti. E quando bate, obviamente toca. Então, como é que tu dizes, alguém me tocou? E Jesus disse, olha, uma coisa é quando me tocam por tocar. Outra coisa é quando me tocam com fé. Há uma grande diferença em eu vir para a igreja por vir, e eu vir para a igreja para ter um encontro com Jesus. Se nós soubermos diferenciar isso, eu te garanto uma coisa: muitas pessoas já tinham mudado de vida de uma forma extraordinária. Caminhar junto com a multidão por caminhar é uma coisa, mas caminhar com Jesus com o intuito de tocar nele com fé é outra coisa. Há uma reação sobrenatural. Dele saiu virtude, dele foi liberado algo. Se você olhar aqui, vamos adiante, deixa esse texto aberto e abra em Atos 10:38. Atos 10:38. E diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note, havia uma unção depositada por Deus na vida dele, para aqueles que realmente precisam, para aqueles que realmente acreditam e que vão nele buscar. Ele é esta fonte, ele é esta base de milagre, é ele quem libera esta virtude do céu. E quando a mulher chega nele e toca nele, então é liberado algo para ela, e ela recebe apenas tocando em Jesus. E quando ela recebe isso, ela começa a ficar atemorizada, ela percebe que algo aconteceu de forma diferente. E é interessante que o texto vai dizer que Jesus começou a procurar. A versão que eu tenho de Bíblia diz, para ver aquela. Jesus sabia que havia uma mulher tocada nele, e ele está agora com seus olhos procurando entre a multidão, para saber quem me tocou. Então quando a mulher percebeu que ele estava procurando, e ele falando com os discípulos, ela se joga de joelho, chorando, tremendo, apavorada, mas ao mesmo tempo sabendo, eu estava doente e agora eu estou curada. E aqui tem um diálogo com Jesus, queridos, preste atenção aqui, ó. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe o quê? O que ela declarou? Esse é um princípio inegociável com Deus. Se você quer ser abençoado, fale a verdade. Se você quer mudar de vida, fale a verdade com Deus. Você pode esconder de um pai, você pode esconder de uma mãe, você pode esconder de um amigo, você pode esconder do marido, da esposa, mas de Deus você não esconde. Ela veio e declarou-lhe toda a verdade. Ela não deu parte do assunto, ela não simplesmente contou uma pequena história de vida dela, não. Ela vomitou tudo que ela tinha. Ela colocou: Senhor, aconteceu isso, eu estou assim há tanto tempo, por esta razão, por esse motivo, eu fui assim. Significa, nada ficou encoberto. Naquele momento, ela declara tudo aquilo que estava agindo de uma forma negativa na sua vida. Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu lembro uma ocasião que eu estava sentado atendendo uma pessoa em um culto como esse, de socorro, quando veio uma jovem e foi atendido por um outro irmão. E eu sou muito perceptivo com as coisas que eu estou fazendo,
Porque eu sou mais ou menos aquele de um olho no peixe e outro no gato. Então eu estou conversando com a minha esposa e atendendo essa pessoa, e uma outra pessoa entra, senta próximo, e eu comecei a perceber que a pessoa tinha problemas, mas a pessoa estava dando uma volta enorme na pessoa que estava atendendo ela, e tentando assim fazer que nem galinha de Angola. Como assim, pastor Maurício? Galinha de Angola é assim, ó. Quando ela canta desse lado, é porque o ovo que ela botou do outro. Por que elas fazem isso? Para esconder o ninho. Então agora você já sabe, se você for em alguma chácara, alguém tem chácara aqui ou não? Que tem a galinha de Angola e elas começar a gritar, fazer uma gritaria, sabe que elas estão colocando o ovo. Só que aonde elas cantam não tem ninho. Você pode procurar do outro lado oposto, porque elas fazem isso para confundir. E às vezes a gente chega na igreja e pensa que a gente vai contar uma história para Deus, e Deus vai engolir aquela história, e a gente vai sair abençoado sem Deus conhecer a verdade. A Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Porque a melhor coisa de você dar na cara do diabo é quando você não tem medo de contar a verdade. É quando você declara, mesmo que ela esteja contando negativamente contra você, mas se você está diante de Deus, Ele é o Deus da verdade, e quando você confessa, você alcança misericórdia. E a Bíblia diz que ela conta a verdade, ela abre o coração, ela coloca aquilo que estava passando dentro dela, todo aquele sofrimento, a sua razão, porque muitas vezes que nós passamos por sofrimento, e nós sabemos a causa pelo qual estamos assim. E sentado ali, aquele irmão atendeu aquela mulher, e ela logo levantou, e eu disse para minha esposa, espera um pouquinho aqui. Eu saí rápido, fui atrás dela e disse, senhora, vem cá, olha aqui para mim, a senhora está sofrendo, a senhora não pode ir para casa sofrendo. Ela disse, não, eu estou bem. Eu disse, não, não está bem não. Não, está bem, eu já conversei com o irmão ali. Disse, não, você não conversou, você deu um nó nele, mas você não falou a verdade. Como assim? Eu disse, Deus está te dando a oportunidade de você vazar para fora o que está te incomodando e o que está te impedindo de viver uma vida abençoada. E ela baixou a cabeça, e eu disse, vou te dar mais uma oportunidade, e vou puxar o fio da linha, aonde está a maçaroca. Você fez um aborto no passado, e ninguém sabe disso. Quando eu falei isso, ela começou num gritedo. O diabo começou a dizer, eu não saio. E eu disse, tu já saiu, mentiroso, enganador. Depois que oramos, sentamos com ela, ela disse, ninguém sabia disso, foi uma coisa escondida que eu fiz no passado. Eu disse, mas você veio aqui porque Deus te ama, e Deus não quer que você volte com isso para casa. Deus quer que você vá livre, mas você precisa contar a verdade para Deus. Embora Deus conheça e saiba, nós precisamos com a nossa boca declarar. O diabo precisa saber que aquilo que estava escuro na minha vida, eu estou confessando diante de Deus, porque eu creio que Ele é o Deus da luz. E olha aqui o texto diz, declarou-lhe toda a verdade. Verso 34. Ele disse Jesus, filha. Olha só essa palavra aqui, filha. Note o carinho de Deus para conosco. Quando você declara a verdade, você te identifica como filho de Deus. E Jesus disse, filha, a tua fé fez o quê? A tua fé fez o quê? Ei, ela não tinha ido buscar salvação em Jesus, ela foi buscar em Jesus a sua cura. Mas note que a salvação estava ligado junto. Tinha algo agindo na vida dela, que além de bloquear a salvação dela, estava roubando a sua saúde, a sua vida familiar, a sua vida na sociedade. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Há uma conexão aqui, que a fé nos liberta.
E olha o que Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela não tinha paz. E fica livre do quê? Fica livre do quê? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Fica livre do teu. Lembra que eu falei? A minha dor nas costas, a minha enxaqueca, meu problema crônico, meu problema cardíaco, meu problema de pressão, meu problema de diabetes, o meu problema. Jesus disse: tinha um mal, qual você estava vivendo com ele, que estava amordaçando a tua vida, um mal que estava carregando você 12 anos, e estava afetando a tua saúde emocional, a tua saúde física, a tua saúde psíquica. Mas agora, pela fé, você fica livre deste mal. Este mal não te pertence mais. Você consegue compreender a dimensão disso? Jesus está falando no mal. Se você for na oração do Pai Nosso, capítulo 6, Jesus já havia ensinado esse princípio de oração nossa. Verso de número, capítulo 6, verso 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Se você for um pouquinho para frente, no capítulo 6 ainda, verso de número 34: porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio quê? Você está percebendo como o mal é uma realidade? O próprio Senhor fala disso. Ele fala na oração do Pai Nosso. Ele fala dentro do princípio da ansiedade. Existe um mal que carrega a vida das pessoas. Agora ele diz que você tem que combater ele com a verdade, com um coração em Deus, dizendo: Senhor, eu creio na tua justiça, eu creio no teu poder, e eu creio que eu posso tocar em ti pela fé. Eu posso tocar em Deus pela fé. E este mal não vai mais poder fazer parte da minha vida. O que vai fazer parte da minha vida é a virtude de Cristo. Quantos querem viver essa virtude de Cristo? Não é todo mundo que vive não, queridos. Tem muitos que vivem na igreja e não vivem isso. Não entenderam. Isso aqui é um princípio para nós. Declare a verdade para Jesus hoje. Nós não estamos aqui num confessionário onde você precisa te confessar para o pastor, te confessar para um irmão. Você tem que abrir teu coração para Deus. Você tem que declarar para Deus toda a verdade, como você está vivendo, o que te acometeu o teu dia de hoje. Você tem que dizer para Jesus: Jesus, eu vim aqui porque o meu interesse é te tocar, Senhor. O meu interesse é tocar em ti, Senhor. É voltar para minha casa completamente restaurado, abençoado, com os céus abertos sobre mim, Jesus. Essa é a minha vontade, Deus. Esse é o meu desejo quando eu sair de casa. Eu não venho, Senhor, aqui para esconder algo no meu coração, porque o Senhor conhece todas as coisas. Daniel, quando fala, ele diz que ele remove reis, estabelece reis e remove. Com ele mora a luz. Conhece quem está em trevas. Olha o termo que Daniel usa: com ele mora a luz. Significa que ele é mais do que luz. Mais. Então nessa noite, olha a oportunidade que Deus está nos dando de nós tocarmos em Jesus. De você tocar em Jesus pela fé. E você dizer: Senhor, se havia um mal sobre a minha casa, me perturbando, tirando a vida no meu coração, roubando a minha alegria, mas o Senhor é maior do que esse mal. Eu creio que eu posso tocar agora em ti, e esse mal não vai poder ficar.
Note a conexão que Jesus vai fazer, dizendo: a tua fé te salvou. O que Jesus está dizendo? Que aquela manifestação que estava nela tinha a ver com a forma que ela viveu até aquele momento. Entenda isso. Mas quando ela procurou Jesus, e ela decide colocar para fora do seu coração, declarar a verdade, contar para Jesus o que está acontecendo, então Jesus diz: a tua fé te salvou. A partir desse momento você pode voltar para casa sem nenhum mal te perturbando mais. A virtude de Cristo trouxe a luz de Deus sobre ela e deu a ela uma nova perspectiva de viver. Alguém que havia gastado tudo com os médicos. Sabe, queridos, aqui está um negócio interessante. Ela gastou com os médicos. A ciência é boa, a medicina é de Deus, mas note que tem momentos e ocasiões que a medicina e a ciência não conseguem detectar e não conseguem dar a solução ao problema do homem. Por quê? Porque muitas vezes o problema está ligado ao pecado, e somente Deus, não é o médico, não é o cirurgião, não é o pediatra, não é o cardiologista que pode tirar isso de nós, mas é o próprio Deus. Quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, é como Jesus tivesse dito para ela: hoje eu estou perdoando todos os teus pecados, e este mal que acometia a tua vida, que estava apegado aos teus pecados, hoje não pode mais te prender, porque eu estou te liberando nos céus. Você consegue dar glória a Deus? Você entende isso? A compreensão do homem que estava longe de Deus, sendo conectado novamente com Deus. Eu volto a dizer: se você tira o peixe da água, ele morre, porque ele é objeto da água, um ser que foi produzido da água. Quando Deus quis fazer os seres marinhos, Ele falou com a água criou. Então por isso você puxa o peixinho lá no anzol e fica com um pouquinho ele fora d'água, ele começa a se debater e morre. Aí diz: faltou oxigênio, mas você não consegue segurar ele sem água. A mesma coisa é uma planta, por mais bonita que ela seja, viçosa, quando você arrancar da terra e você não replantar ela logo, ela murcha todinha e morre, porque ela é da terra. E é por isso que eu e você gostamos de comer coisas da terra. Por isso que nós nos alimentamos do feijão que a terra dá, do arroz que a terra dá. Nós gostamos do bife, da costela, da picanha, porque somos pó da terra. Mas o que Deus colocou dentro de nós, a Bíblia diz que Deus soprou o seu Espírito em nós. A obra dele, depois de termos sido formados do pó da terra, nós só vivemos por Deus. Por isso que tem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas, porque elas só pensam no seu natural, vivem somente para o seu umbigo, estão separadas do Criador, vivem na prostituição, na promiscuidade, na mentira, no engano. Mas quando temos um encontro com Jesus, e é isso que o texto está mostrando, esta pessoa tocou em Jesus, e tudo que estava morto na vida dela ressuscitou. A virtude do Pai tomou ela. Então nessa noite, para você que está aqui, Deus está te dizendo uma coisa: declare a verdade, fale com Deus a verdade. Amém? Feche os teus olhos.